pessoal, eu sou a Poli Lucene e você está em mais um vídeo do Prof. Me Explica. A aula de agora você vai estudar o sistema articular e os três principais tipos de articulações do corpo humano. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para não perder os vídeos novos publicados aqui no Prof. Me Explica. E compartilha esse vídeo com mais alguém que também vai tirar proveito desse conteúdo. Bora lá? Você é capaz de citar o nome de alguma articulação do sistema articular? O sistema articular nada mais é do que a junção entre dois ossos ou entre o osso e a cartilagem. Sua função principal é promover a lubrificação, evitar o desgaste entre essas estruturas e facilitar a realização de movimentos a partir de uma articulação muito elaborada que nós possuímos, que é a articulação do tipo sinovial. No nosso organismo, é possível observar diferentes tipos de articulação e elas vão variar conforme o elemento de interposição que a compõe. Entre as vértebras da articulação, lá na região do joelho, no pé, nas mãos, no quadril, basicamente em todo o nosso corpo. O tipo de articulação vai se relacionar com o tipo de movimento que pode ser realizado pelo corpo humano. O elemento de interposição, nesse sentido, é importante, porque ele nada mais é do que o tecido que vai estar localizado nessa região articular. Pode ser de três tipos. O tecido conjuntivo fibroso, que vai definir a articulação fibrosa, o tecido conjuntivo cartilaginoso, que vai definir a articulação cartilagínea, e o líquido sinovial, com a cápsula articular, que vai compor a articulação do tipo sinovial. Então, basicamente, esses três tipos de articulações vão possuir algumas subclassificações. Por exemplo, a articulação fibrosa ou sinartrose vai poder formar as suturas e as sindesmoses. A articulação cartilagínea ou anfiartrose vai constituir as sincondroses e as sínfises. E a articulação sinovial ou diartrose possui, além do líquido sinovial e da cápsula articular, os meniscos. Vamos falar agora a respeito de cada uma dessas articulações e entender as principais características que elas possuem. Na articulação fibrosa, que também é chamada de sinartrose, o elemento de interposição é o tecido conjuntivo fibroso. Se ele está disposto em pouca quantidade, nós denominamos suturas. É o que está acontecendo aqui nessa imagem. Em vermelho, é possível observar um dos tipos de suturas. É a sutura esfenoparietal, porque ela está acontecendo entre o osso esfenoide e o osso parietal. Nessa imagem identificada em verde. Já a sindesmose, ela acontece quando a gente tem muito tecido fibroso. É o que está acontecendo aqui na imagem B, mostrando a formação de um ligamento entre a fíbula e a tíbia. E, além disso, na imagem C, no ligamento periodontal, que vai acontecer lá no alvéolo dentário, localizado na mandíbula e nas maxilas. A sutura, ela promove uma união altamente firme com baixa mobilidade. É como se fosse uma cola superbonder entre os ossos para impedir que esses ossos saiam do lugar. Então, ela dá estabilidade morfológica. O seu nome vai variar conforme o plano anatômico que atravessa, a morfologia que ela possui, ou pelos ossos que vão compor. Neste exemplo aqui, por exemplo, de forma anterior para posterior, nós temos os ossos frontal, parietais direito e esquerdo e o osso occipital. Entre os ossos parietais, nós temos um tipo de sutura que nós podemos chamar de sutura sagital ou interparietal, que utilizou aqui no caso o plano anatômico sagital para poder dar a sua nomenclatura. Outros exemplos importantes é a sutura coronal, que nós observamos aqui entre o osso frontal e os ossos parietais, e a sutura lambidoide, que vai acontecer na região posterior entre os ossos parietais e o osso occipital.
Um outro exemplo, já relacionado com a morfologia aqui que a gente tem, é essa sutura que vai acontecer entre o osso temporal, marcado aqui no caso em vermelho, e os ossos parietais, que a gente pode chamar de sutura escamosa ou sutura parieto-escamosa. Além de sutura escamosa, conforme a morfologia que essa sutura ela deixa marca de impressão ali entre os ossos, nós podemos classificá-las também em plana, serrátil e esquindilese. Essas formas, morfologias que a sutura podem ter, elas vão aqui, ó, variar conforme o desenho deixado entre os ossos. Por exemplo, a sutura plana, ela tem esse formato em linha, reta. A sutura serrátil vai parecer um serrote. A sutura escamosa, ela vai formar de forma oblíqua. E a esquindilese vai ser o encaixe aqui, ó, de estruturas. Exemplos desses tipos de suturas, conforme a morfologia, nós temos a sutura internasal, que vai acontecer ali entre os ossos nasais direito e esquerdo. A sutura interparietal ou sagital, demonstrada na imagem anterior. A sutura parieto-temporal ou parieto-escamosa, também demonstrada no slide anterior. E a esquindilese, que vai acontecer lá entre o osso esfenoide e o osso vomer, que vai compor a sutura esfeno-vomeriana. Aqui mostrando para vocês a sutura plana, que acontece entre os ossos nasais. Um segundo exemplo dessa sutura que a gente possui no nosso corpo é a sutura palatino-mediana, ó, acontecendo aqui entre os ossos palatinos e maxilares, e a sutura palatino-transversa, também entre os ossos maxilares e palatinos, mas disposto de forma transversa. Na sutura serrátil, então, nós possuímos aquela sutura sagital, a sutura coronal, a sutura lambidoide. Todas elas aqui, ó, vão formar esse aspecto de corte de serrote e constituem exemplos importantes de sutura serrátil. E na sutura escamosa, nós temos um exemplo muito bacana, que é a sutura parieto-temporal ou parieto-escamosa, já que o osso temporal passou por mudança aí na sua nomenclatura. Na esquindilese, a sutura esfeno-vomeriana é observada em vista inferior, aqui denominando, ó, em vermelho o osso vomer, que foi identificado, e em amarelo o osso esfenoide, fazendo o encaixe com ela. Essas suturas, na fase adulta, elas tendem a sofrer um processo de calcificação que nós denominamos de sinostose. Calcificação ou sinostose pode acontecer em todos esses locais que a gente acabou de dizer, em todas essas articulações, né, elas acontecem, e também lá no osso do quadril, que está localizado fora do crânio. É ali na região do acetábulo que vai receber a cabeça do fêmur, na região do quadril, e a gente chama ela de cartilagem trirradiata, porque ela vai acontecer entre os 3 ossos que formarão o osso do quadril na fase adulta. É o osso ilíaco mais superior, o osso pubis mais inferior e anterior, e o osso posterior, que é o osso isquio. Essa sinostose, ela tende a se completar ali, ó, por volta dos 9 anos de idade. Outro ponto importante. As suturas que acontecem lá no crânio, elas vão levar diferentes períodos para passar por esse processo de calcificação. Cada uma delas leva aqui, ó, diferentes tempos. A primeira que deve se calcificar é a sutura que nós denominamos metópica, e ela acontece no osso frontal. Sim, a princípio o osso frontal é um osso duplo, mas ela acontece de forma tão rápida, essa sinostose,
e não deixa marcas. Então, depois a gente passa a ter apenas um osso frontal. Variações anatômicas incluem uma marca aqui bem delimitada, fazendo com que a pessoa, né, tenha 2 ossos frontais na fase adulta. E isso é importante também para a gente entender que o osso frontal é um osso pneumático. Então, nós possuímos 2 seios paranasais no osso frontal, justamente pensando nessa fase aqui do desenvolvimento humano. As demais vão aí se calcificar ao longo do tempo, sendo a frontonasal a última a se calcificar ali por volta dos 68 meses de idade. É importante lembrar que essas suturas possuem pontos de interseção. O que é isso? Intersecção. Onde elas se encontram, formando os fontículos ou fontanelas, que são conhecidos popularmente como as muleiras. E essas muleiras também possuem diferentes etapas de sinostose ou calcificação. Por exemplo, as laterais, né, anterolateral esfenoide, pósterolateral mastoide, vai levar entre 6 meses a 24 meses para poder sofrer o processo de sinostose, calcificação. A posterior, ou lambidoide, fecha rapidinho, com 3 meses. Mas a anterior ou bregmática, ela vai levar cerca de 24 meses para poder completar a calcificação. Nesse sentido aqui, ela se torna um achado muito importante na clínica, porque se a criança sofreu algum trauma, dessa região deve ser avaliada, já que ela dá ali caminho direto para o sistema nervoso central, uma vez que aqui a gente ainda não tem o osso constituído totalmente na região. Além disso, ela delimita uma das avaliações importantes em cima da desidratação. Quando ela está abaulada, mais afundadinha, indica que a criança pode estar passando por um processo de desidratação. Lembrar que é muito importante que esses ossos no desenvolvimento embrionário estejam em um quebra-cabeça ainda não totalmente formado. Por quê? Porque isso vai permitir o movimento de cavalgamento dos ossos durante a passagem da criança pelo canal ali do colo uterino e também, né, pelo canal vaginal, na saída ali pelo parto natural. O segundo tipo de articulação fibrosa que a gente tem, que forma os ligamentos ou membrana interóssea, é a sindesmose. Por exemplo, a sindesmose tíbio-fibular, que acontece lá na perna, nos membros inferiores. Ou aquela sindesmose que a gente tem também aqui, ó, entre o osso ulna e rádio ulnar. Ela é bastante firme. Por isso, ela vai permitir também pouca mobilidade. E isso é importante para manter o osso no lugar. Quando ela acontece lá entre os dentes, ela é chamada de gonfose. Então, a sindesmose, lá no processo alveolar, naquele ligamento odonto-alveolar, a gente tem, então, a gonfose. Exemplos de sindesmose. Além da sindesmose tíbio-fibular, né, nós temos aqui a sindesmose acontecendo também entre o rádio e a ulna, rádio ulnar, e mostrando para vocês que entre esses 2 ossos, nós temos a formação também da membrana interóssea. Aqui mostrando para vocês o ligamento acontecendo, certo? Aqui já na região do tarso, do pé, entre o talos aqui também, chegando no calcâneo, né, passando para a navicular. E de cá, ó, entre tíbia e fíbula, certo? Ou tíbio fibular. E nesse segundo momento aqui, mostrando para vocês a importância da membrana interóssea em certos movimentos que a gente realiza. Lá nos membros superiores, por exemplo, o movimento de pronação, que a gente observa quando a pessoa está em posição anatômica, com as palmas das mãos voltadas para a frente. E supinação, quando ela gira o antebraço, no sentido de deixar o dorso da mão em posição anterior. A membrana interóssea, nesse sentido, é muito importante para poder
proteger os ossos durante o movimento de supinação e pronação. Então é isso, pessoal. No vídeo 2, nós vamos estudar a respeito da articulação cartilagínea com as sincondroses e as sínfises e também a articulação do tipo sinovial. Não perca o conteúdo, hein? Vejo vocês lá. Até mais!